Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, hoje o Senhor tem nos dado mais uma oportunidade para estarmos aqui e meditarmos em mais uma porção da sua palavra. Eu estou expondo o Evangelho segundo escreveu João. Estou no capítulo 13. Capítulo 13, eu já falei sobre o episódio onde Jesus lava os pés aos discípulos. Já falei que o traidor é indicado e hoje eu vou falar a respeito do amor fraternal. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a minha Bíblia. Está aí. Amor fraternal. 31 diz o seguinte: quando ele saiu, disse Jesus. Quem saiu? Vamos entender. Judas. Porque eles estavam ali em uma mesa. Inclusive, deixa eu compartilhar com vocês como é um triclínio. Isso aqui é um triclínio, provavelmente na época de Jesus, também do Império Romano. Não é uma mesa como nós temos hoje, é uma mesa baixa, aí, talvez uns 30 a 40 centímetros de altura. E as pessoas ficavam apoiadas sobre almofadas. Algumas vezes eles ficavam até mesmo deitados, apoiados sobre os cotovelos, e a comida era colocada nesta mesa. Pode ver que tem uma abertura aqui, por onde a pessoa que servia, ela passava. Pode ver que tem uma abertura aí. E as pessoas ficavam aqui ao redor, aí comendo. Provavelmente, esse tipo de triclínio foi o que Jesus ele celebrou a Páscoa e instituiu a ceia do Senhor, a ceia dele. Então, eles ficavam todos ao redor deste triclínio. Provavelmente, parecido com este, é que Jesus, naquela noite que antecedeu a sua morte, ele estava reunido juntamente com os seus discípulos. E ele tinha informado para João, pois Pedro havia perguntado, ou melhor, tinha feito sinal para João. Pergunta quem é, porque Jesus falou: aquele que um de vocês hão de me trair. E ele faz um sinal para João. Como eles estavam aí ao redor do triclínio, no formato de U, então Pedro com certeza estava de frente, do outro lado. Ele faz sinal para João perguntar a Jesus quem era. E Jesus responde: aquele a quem eu der o bocado mergulhado. E Jesus, ele mergulha o bocado e entrega a Judas. E logo em seguida, eu já falei tudo isso a esse respeito no vídeo anterior, e tendo ele comido o bocado, tendo tomado o bocado mergulhado, ele sai. E aí Jesus diz: quando ele saiu, quem? Judas. E aí, sair, ir para fora, disse Jesus: agora, olha aí, agora foi glorificado o Filho do Homem, e de Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Então, nesse primeiro momento aqui,
Jesus está falando da sua glorificação. E o que é glorificação? A palavra, isso é um verbo aí. O verbo doxazo, é o termo grego, doxa dá a ideia de louvar, de exaltar, magnificar, honrar. Então parece o seguinte, quando agora foi honrado o Filho do Homem, e Deus foi honrado, porque a palavra também é doxazo, honrado, exaltado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Porque então agora estava se cumprindo tudo, estava chegando o momento. O traidor havia saído. Satanás entrou nele e ele saiu para entregar Jesus. Então, logo depois que Judas ele entrega a Jesus, que Judas faz isso, e logo os sacerdotes eles mandam guardas para prender a pessoa de Jesus. E aí começa todo o julgamento e, consequentemente, a morte de Jesus. Por isso que ele, olha, agora foi glorificado. Então, agora aí, não é que agora, nesse exato momento, quando Judas sai, deixando entender que, olha, já que Judas saiu, nesse exato momento, o termo grego para agora aí é nun. Nun é neste tempo presente. Neste tempo presente, é agora que vai ser glorificado o Filho. E Deus foi glorificado nele também. Então, tanto o Pai como o Filho, eles foram glorificados com a sua morte, foram honrados, foram louvados a sua morte. Filhinhos. E aí ele começa, interessante é que ele usa um termo carinhoso, é um substantivo diminutivo e tecnia aí, esta palavrinha aqui, ó, tecnia, é um substantivo vocativo neutro plural, e tecnia é criancinha, criancinhas, e é uma forma gentil no Novo Testamento, pela qual os mestres se dirigiam aos seus discípulos. É uma forma gentil, carinhosa. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Claro, neste momento aqui. Então, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, porque já havia falado isso para os judeus anteriormente. Vocês vão me buscar e não vão me encontrar. E aí eles pensaram, será que ele vai para os judeus dispersos? Ou seja, vai para a dispersão? Por isso que eles pensaram. E aí ele repete a mesma coisa. Olha, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. O mesmo que eu disse para os judeus, eu estou dizendo agora para vocês. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Interessante. E aí ele prossegue. Novo mandamento vos dou. Interessante aqui esse mandamento. Novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros.
Claro que esse mandamento de amar uns aos outros, ele já estava inserido lá em Levítico. Levítico 19:18 diz o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Não amarás o próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Interessante. Tem mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Eu li errado aí. Então, olha, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Mas Jesus aqui, ele diz algo interessante. Porque lá em Levítico, ele fala: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Então parece que entre o próprio povo de Israel, eles não deveriam agir de vingança. Mas, olha aí, amarás o teu próximo. Quem? O irmão judeu amando, ou o israelita amando como a ele mesmo. Mas Jesus aqui, ele traz um termo mais abrangente. Ele não traz a distinção do povo. Agora são todos, olha. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros sem distinção. Pode ser do mesmo povo, pode ser de povo diferente, até os inimigos deveriam ser amados. Olha, ele não traz uma cláusula aqui direcionando este amor como lá em Levítico, porque lá em Levítico, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Quem que era o povo? Israel. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Está no contexto de povo, que era o povo de Israel. Mas aqui Jesus, ele diz um novo mandamento, que vos ameis. O termo amar aí, o verbo é agapau. Agapau. É receber com alegria. Amar ternamente. Uns aos outros como eu vos amei. Como é que Jesus nos amou? Está lá em João 3,16, claro que ali o amor de Deus, mas se reflete na pessoa do Filho, que Ele deu a sua vida em nosso lugar. Isso é o amor de Jesus, amor de Deus. Ele deu a sua vida em prol de nós. E Ele falou assim: olha, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E interessante que Jesus, ele repete novamente neste mesmo evangelho, logo aqui na frente, ele repete na mesma noite em que ele está instruindo aqui os seus apóstolos, logo depois aí da ceia, porque ele já começa a instruir, ele repete novamente: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15:12. Lá em Efésios 5:2, Paulo, escrevendo à igreja que está em Éfeso: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Este foi o amor de Deus. O amor de se entregar por nós. E Jesus falou: assim como eu entreguei a minha vida por vocês, a prova do meu amor é esta: vocês também devem amar uns aos outros. E Jesus prossegue: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Como é que nós vamos conhecer que alguém é discípulo de Jesus? Interessante. A gente conhece um discípulo de Jesus é pelo seu amor.
E o amor aqui é o amor, o agape, o agapau, é o amor incondicional, é o amor sacrificial, é o mesmo amor de Cristo, com que Cristo amou o homem pecador e se entregou por ele. Por isso nós conhecemos um cristão, um verdadeiro, autêntico discípulo de Jesus, quando ele procede em amor, quando as suas ações resultam em amor, amor sacrificial. Olha aí, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. E a palavra discípulos aqui é matetes, aprendiz, pupilo, aluno. Se tiverdes amor uns aos outros. Olha só. Tem um versículo que João, o mesmo que escreve este evangelho, lá na sua epístola, na primeira epístola de João, ele diz o seguinte, capítulo 2, verso 5. Mas qualquer que guarda sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Nesta mesma epístola de João, a primeira epístola, capítulo 4, versículo 20, diz o seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão a qual não viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Ou seja, eu amo a Deus, mas odeio o irmão, é mentiroso. Porque se eu amo a Deus, automaticamente eu tenho que amar o meu irmão. E esse amor aqui é agapau, é o amor incondicional. Inclusive aqui, se tiverdes amor, é o substantivo, que é esta palavrinha aqui, ó, agapeno. Agapeno, que vem da raiz agape, que é um substantivo acusativo feminino singular, na língua grega, agape. Está aí. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Porque ele tinha falado, eu vou para um lugar, vocês não podem ir. Para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não me podeis seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Interessante. Mais tarde me seguirás. Porque os discípulos não morreriam agora imediatamente. Todos morreriam ao longo dos anos. Por exemplo, o próprio João provavelmente foi morto no ano 95 do primeiro século da era cristã. O Pedro que perguntou, provavelmente ele morreu na 7ª década, na década de 70 do primeiro século, ou década de 60, foi morto. E assim os outros apóstolos foram mortos em perseguição. Então ele falou, por isso que ele disse, olha, mais tarde vocês vão poder ir. Mais tarde sim. Vamos prosseguir aí. Replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Então ele fez a pergunta, Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Onde se eu colocar a planta dos seus pés, eu vou junto. Replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? E dar aí, titeme. A palavra grega é titeme. Titeme é estabelecer, curvar, dispensar, colocar de lado, abrir mão de algo.
Ou seja, você está disposto a entregar a sua vida por mim? E vida aí, é interessante aí que vida aí não é zoe, é psique, que vem a palavra psique. Fala de alma, respiração, fôlego da vida. Ou seja, Jesus falou, você está disposto a morrer por mim? E interessante, que lá também te darei, te teme a própria vida. Então Pedro, ele está sabendo muito bem o que está falando para Jesus. Eu estou disposto a entregar o fôlego da vida por ti. E Jesus faz uma pergunta: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. E aqui encerra o capítulo 13. Então, tem algumas teorias de que o galo aqui não é galo, é uma corneta, mas isso é complicado afirmar. Claro que cantará aí, cantará, é fonel, fonel. E fonel é soar, emitir um som, falar, de um galo cacarejar, de pessoas como chorar, gritar, clamar, falar em alta voz e assim sucessivamente, fonel. Mas agora a palavra grega galo é elector, é galo mesmo, ou macho de qualquer ave. Então o termo grego é galo e não tem nenhum sentido figurado para elector, que geralmente na língua grega, no dicionário, quando tem sentido figurado, ele traz aqui embaixo no dicionário. Tem a palavra, o seu significado, e embaixo traz aí o sentido figurado. Mas não traz aqui que era uma corneta, um corneteiro, que a altas horas da madrugada tocava essa corneta para que houvesse a troca de turno ali dos guardas. Não tem nada disso. Então eu fico com a Bíblia, que ali foi o galo mesmo. Até porque não tem nenhum lugar dizendo que era proibido ter aves ali em Jerusalém. Outro detalhe é que aves, principalmente galinha e galo, eram aves puras que os judeus podiam comer. Claro, o cachorro não. O cachorro era um animal imundo. Eles não poderiam ter cachorros em casa por causa da impureza. Eles viviam nas ruas. Pode ver que era taxado como animal imundo, mas galinha não. Inclusive Jesus, ele se comparou uma vez com uma galinha que reúne seus pintainhos. Eu quis reunir vocês, judeus, debaixo das minhas asas. Então a ave, a galinha em si, esta ave era pura e os judeus poderiam ter. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que os judeus não poderiam ter esta ave ali em seus quintais em Jerusalém. A Bíblia não diz. A Bíblia se cala. E eu nunca vi nenhuma fonte segura de historiadores dizendo isto. Então, afirmar isso é complicado. Então, se não tem nenhuma fonte segura, não tem nada para afirmar isso, agora, ultimamente, nesses últimos dias, que alguém tem levantado esta questão, por que não levantou isso aí na Idade Média, depois da Idade Média? Ninguém falou sobre isso. Então eu fico com a palavra de Deus. Eu fico que realmente o galo cantou. E estava pela madrugada, porque o julgamento de Jesus, ele se arrastou madrugada adentro. Então, provavelmente Pedro estava acompanhando ali o julgamento de Jesus. Nós vamos ver isso mais futuramente, quando eu estiver meditando sobre a prisão de Jesus. Nós vamos passar por esse episódio. Então, estava madrugada dentro, os galos começam a cantar.
meia-noite, geralmente, os galos já começam a cantar, até mais cedo. Parece que eles perdem o horário. Mas então eu fico com a palavra de Deus, que aqui é elector. Elector é galo, ou macho de qualquer ave. E Jesus alertou ali: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pois bem, então chegamos aí ao final de mais uma meditação e também um capítulo 13. No próximo capítulo estarei entrando no capítulo 14. E o capítulo 14 ele começa com a declaração linda de Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Deixa eu ver como é que é. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o título deste capítulo que João escreveu. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até lá.